Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Ednar, trazendo mais uma aulinha para vocês de ciências, oitavo ano aí, tá? O tema de hoje é reprodução das plantas, tá, galera? Quero fazer uma abordagem assim, bem ampla, de uma forma simples, mas que vocês possam entender, tá? Antes da gente prosseguir, gostaria de pedir que você desse seu like ou seu dislike, se inscrevesse no canal, compartilhasse com os coleguinhas aí, tá? Então, para a gente falar da reprodução das plantas, nós precisamos de entender um pouquinho os grupos vegetais. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Briófitas está aqui representado pelo musgo. É uma planta pequena, ela chega no máximo 2 centímetros. Ela não tem vasos condutores de seiva, são avasculares, não apresenta raiz, por mais que vocês estão vendo aqui, não é raiz, tá? Não tem um caule e nem tem flor. Então, nós chamamos de raiz, nós chamamos de rizoide, cauloide e filóide, tá? Não tem, apresenta aí essas três estruturas que estou mencionando. E as pteridófitas, representadas aqui pelas samambaias. Ela já apresenta vasos condutores, ou seja, já são plantas vasculares, ao contrário das briófitas, que são avasculares, mas elas ainda não apresentam sementes, tá? E nem flores também, muito menos frutos. São plantas já de grande porte, elas chegam até 2 metros de altura, já apresentam aí, vamos dizer assim, raiz, caule, folhas. E as gimnospermas, o nome já diz, gimnos significa nu e espermas, semente. São plantas de grande porte, geralmente de regiões bem frias, tá? Da região sul, por exemplo, e elas apresentam algo que as outras plantas anteriores não apresentavam, que no caso seriam nada mais nada menos do que as sementes. Então, ela já tem a semente. Então, nesse caso aqui, ela já é bem mais evoluída do que os dois grupos anteriores. E a gente vai encontrar depois aqui as angiospermas, que é um grupo de plâncton bem mais amplo, bem mais evoluído, que além de tudo ela apresenta vasos condutores, né? O xileme floema. Não quero entrar em detalhe, porque eu não vou falar aqui de fisiologia, vou falar aqui só de reprodução, mas apresentam aí vasos condutores, por isso pode crescer bastante. Apresenta aqui, no caso, raiz, caule, folhas e algo mais evoluído, que é flores e frutos. Então, aqui tem flores e frutos, então isso permite uma dispersão por diversos ambientes. Aqui tem a semente, mas aqui tem uma restrição que, no caso aqui, é região frias, tá? Então, esses são os 4 grupos que existem. Então, é dentro desses 4 grupos que eu vou falar de reprodução, tá? E aqui a gente começa pelo musgo. Começa pelo ciclo de vida das briófitas, como é esse ciclo reprodutivo, como que se dá essa reprodução, tá? Aqui no caso das briófitas, ela tem uma parte que é chamada de gametófito. Esse gametófito aqui que produz o gameta, tá? O gameta masculino ou o gameta feminino, tá? Aqui no caso a gente já não vai denominar isso aqui já de espermatozoide nem de óvulo. A gente vai dar outro nominho, a gente vai denominar de anterozoide ou oosfera. Nesse caso aqui, a gente tem o gametófito, que é uma parte duradoura, que vai durar, que vai passar aí vamos dizer assim, gerações. Já o esporófito, que produz esporos, ele vai ter essa troca constantemente, ele não é uma fase duradoura, tá? Então, aqui no caso, o gametófito, ele vai produzir o gameta. E aí, esse gameta aqui é haploide, tá? Ele tem apenas
metade do lote dos cromossomos e ele precisa da outra metade para se completar. Só que acontece uma coisa muito interessante. Essa cápsula, ela vai abrir e ela vai liberar, vamos dizer assim, os esporos. Ao liberar esses esporos aqui, eles precisam de água. Essas plantas do grupo das briófitas, elas obrigatoriamente elas vão precisar de água para acontecer a reprodução. Então, esse esporo masculino, esse esporo masculino aqui, o denominado, o gametófito masculino, melhor denominando, ele é chamado de anterozoide, ele vai precisar de água para ele ser levado até o gametófito feminino. O gametófito feminino é chamado de osfera. Então, o gameta masculino, ao chegar aqui, ele vai entrar, ele vai juntar aqui com a osfera e aqui vai acontecer uma fecundação. Quando acontecer essa fecundação aqui, vai acontecer que vai se formar uma célula, vamos dizer assim, um diploide. Ela já tem os dois, vamos dizer assim, as duas metades formando uma única metade que nós chamamos de diploide, tá? De uma forma que vocês possam entender, tá? E aí ela vai dar origem a uma nova fase chamada gametófito. Essa fase, geralmente, em alguns lugares que tem bastante briófitas, ao andar e você vai perceber basicamente só a fase gametófita. Mas você pode também perceber a fase esporófita, mas é uma fase que se troca, essa fase ela só acontece quando está na fase reprodutiva da planta e das briófitas, tá? Então, saindo daqui das briófitas, a gente vai para as pteridófitas. Como pteridófita, nós temos representante aqui uma samambaia. Então, a samambaia ela já está um pouco mais evoluída que as briófitas. Por quê? Porque ela já tem vasos condutores de seiva. Então, no caso, elas já podem crescer mais. Aqui, né, na parte posterior da folha da samambaia, a gente vai ter os soros, esses pontinhos. Você que tem a samambaia na sua casa, você pode olhar de trás da folha que vai ter esses pontinhos aqui. Esses pontinhos aqui, chamados de soros, por exemplo, eles vão se abrir e vão liberar os esporos. Esses esporos, ao ser liberados, eles ao cair em um local, por exemplo, eles vão ter, vamos dizer assim, prótalos masculinos e femininos, que no caso aí são os gametas. O gameta masculino, nós já sabemos o nome dele, que é o anterozoide, e o gameta feminino, a osfera. Quando acontece a fecundação do gameta masculino com o feminino, vai formar-se um zigoto. E esse zigoto aqui, ele vai passar pelo processo aí de germinação, formando uma nova planta, que é que a gente vai ter a parte esporófita. Lembrando que lá anterior, nas briófitas, a gente tinha a fase gametófita, que era uma fase duradoura, e o esporófito, que era uma fase passageira. Aqui nós já temos um pouco ao contrário, tá? A planta mais envolvida aqui, no caso, é o esporófito, ao contrário lá das briófitas, tá? E o que é que acontece com o prótalo? Esse prótalo ele vai se degenerar e o esporófito vai formar uma nova samambaia, tá? Então, esse é o processo que acontece nas briófitas, nas pteridófitas. Agora nós vamos para o próximo processo que acontece aí no próximo grupo, que é um grupo mais evoluído. Então, aqui a gente vai falar de gimnospermas. Gimnospermas, essa palavra gimnos vem de ginásio. Os gregos, eles praticavam esporte num local chamado ginásio. Ginásio é um local onde os gregos praticavam esporte nu. Então, essa palavra ginos significa nu. E esperma, semente. Então, é uma semente nua. É uma semente que ainda ela não está revestida pelo fruto, tá? Então, as gimnospermas, ela já possui raízes, ela possui caule e folhas. Além do mais, elas vão possuir também algo aí já interessante, que não precisa mais, não depende da água, que é a semente. A semente pode ser levada pelo vento, pelos animais, etc, tá?
Elas possuem também ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas estróbilos ou cones, tá? É a mesma coisa. Em muitas gimnospermas, como nos pinheiros e nas sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos e conhecidos como cones, tá? O que lhes confere a classificação no grupo das coníferas, como vocês podem observar aqui pelas imagens. Explicando melhor, aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos uma gimnosperma. Essa gimnosperma aqui, elas terão folhas modificadas. Essas folhas modificadas vão apresentar aí os grãos de pólen que são produzidos pelos estróbilo masculino e o estróbilo feminino, que no caso é o anterozoide e a osfera. O anterozoide, ele vai ser levado aí pelo vento, por exemplo. Ao encontrar a osfera, vai acontecer uma fecundação. Acontecer essa fecundação, vai dar origem a quem? Vai dar origem a uma semente. Essa semente aí, ela vai cair, ela vai germinar e formar uma nova planta original, tá? Então, aqui a gente já percebe uma evolução constante do que acontece com esse terceiro grupo de plantas aqui, que são as gimnospermas. Beleza? Então, olha o que acontecia lá nas briófitas. Ela dependia da água. Olha o que acontecia nas pteridófitas, elas dependiam da água. Só que lá a gente já teria fase gametófita, esporófita, e nas pteridófitas nós teríamos a fase mais desenvolvida, assim, o esporófito, tá? E aqui a gente já apresenta como uma evolução a questão da semente. Só que nós estamos ainda no terceiro grupo. A gente precisa de falar do quarto grupo para a gente entender todo o processo evolutivo aqui e todo o processo de reprodução, tá? Aqui nós temos as angiospermas. A palavra angios significa vaso e esperma semente. Então, a semente ela já está dentro de um fruto. Esse fruto precisaríamos da gente gravar uma aula falando só de frutos e pseudofrutos, ou seja, os falsos frutos, por que isso acontece, mas eu vou dar uma explicada aqui para vocês no sentido da reprodução sexuada, tá? Sabemos que dentro das angiospermas a gente vai ter reprodução assexuada, tá? Aqui nós temos uma angiosperma, que é uma planta que tem flor e fruto, é uma evolução. E, além do mais, ela apresenta o pólen. E esse pólen aqui ele já pode ser disperso com mais facilidade, a questão da polinização aí por insetos, por animais, vento, água. A angiospermas, que apresenta flores só masculinas e flores femininas, e existem angiospermas que apresentam flores com ambos os sexos, vamos dizer assim, ela apresenta flor masculina e feminina, ou seja, ela pode se autofecundar. Tem plantas que elas não conseguem se autofecundar, elas precisam que alguém fecunde, faça esse processo de fecundação para ela, que no caso pode ser uma abelha, pode ser um morcego, pode ser o beija-flor, pode ser a pessoa, pode ser através da água. Mas o que acontece na reprodução das angiospermas, nesse grupo mais disperso, mais evoluído, esse grupo que existem mais? Existe um processo que eu vou simplificar aqui para que vocês entendam. O pólen é liberado lá da parte masculina, ele vai ser levado pelo vento, por exemplo, ele vai cair aqui na parte feminina, e aí ele vai criar um braço. Esse braço a gente chama ele de tubo polínico. Esse braço aqui ele vai crescer e ele vai esticar até ele encontrar aqui o gameta feminino, que é a osfera. Quando encontra, nós emanamos de fecundação. Aí o que vai acontecer de interessante aqui é o seguinte: aconteceu a fecundação? Sim, aconteceu a fecundação. Então, no caso aqui, após que acontecer essa fecundação aqui, aí o ovário, olha, essa planta já tem ovário, que interessante, né? Como as mulheres têm ovário. Esse ovário aqui vai se desenvolver. O ovário se desenvolvendo vai formar quem? O fruto. E quem está dentro aqui do fruto, que vai desenvolver a osfera, que vai se desenvolver formando uma semente. Então, pegando um ganchinho aqui só para falar, por exemplo, o caju e a castanha.
quem vai desenvolver, o ovário vai desenvolver aqui, vai formar a castanha. O caju vai formar dessa outra parte aqui, por isso que vai ser um falso fruto, tá? Mas, para vocês entenderem melhor um pouquinho a questão da reprodução, é isso que acontece. O pólen, ele vai cair aqui, vai formar um tubo polínico, vai se encontrar com a osfera, vai fecundar, o ovário vai desenvolver, formar o fruto, que é aquela parte que a gente come, geralmente, e a osfera vai formar a semente. Essa semente aí, ela vai cair em algum lugar propício, vai germinar, formando uma nova planta, e assim o ciclo continua, tá, gente? Então, o que acontece é o seguinte, a formação de frutos, a união dos gametas masculino e feminino origina a semente, tá? O ovário da flor desenvolve o fruto. Então, uma pergunta, de onde vem a semente? A semente vem da união do gameta masculino com o feminino. E de onde vem o fruto? Do ovário desenvolvido, ok? Dispersão das sementes. Os frutos podem, por exemplo, ser comidos por animais e as sementes podem ser eliminadas juntamente com as fezes. Em outros lugares, por exemplo, animais que às vezes viajam em quilômetros para defecar e liberar essas fezes. E a germinação da semente? A maioria dos frutos maduros desprende-se da planta e libera a semente. Essas caem no solo e podem germinar, dando origem a uma nova planta. Eu espero que eu tenha explicado para vocês o ciclo reprodutivo dos grupos das plantas, das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Então, é isso de uma forma bem básica, de uma forma bem compreensível para vocês, tá, aluno? Isso aqui ainda contempla ainda o primeiro capítulo do livro do Fernando Guevante Sinai. Explicado? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula, tá, gente? Abraço.